Cimento Equatorial Energia, por você hoje, pelo futuro todo dia. E hoje, no Movimento Você Mais Seguro, a gente vai falar sobre cuidados para evitar acidentes de trânsito envolvendo postes. Estamos em um mês, inclusive, de alusão a esse tema, o Maio Amarelo. E quem vai falar conosco sobre esse assunto é o executivo de experiência do cliente da Equatorial Maranhão, Rafael Melo. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. É uma ocorrência frequente, acidentes de trânsito envolvendo postes aqui na cidade? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Wallace. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. Sim, tá? E de fato é algo que nos preocupa. Eu acho que tem uma oportunidade muito grande da gente falar sobre isso agora, justamente por estarmos no Maio Amarelo, né, que é uma conscientização a nível internacional. Só para você ter uma ideia, em 2024 foram quase 1.700 acidentes com postes. Tá? E por que isso nos preocupa tanto? Não somente pelas vidas das pessoas que estão envolvidas, mas também pelas vidas de quem está envolvido quando um carro, por exemplo, colide com um poste. Um exemplo que a gente gosta muito de citar são pessoas que precisam de equipamentos vitais e que muitas das vezes ficam sem energia, consequentemente sem esse equipamento por um bom tempo e acabam sendo prejudicados e correm inclusive risco de vida, tá? Nossa, quando você fala, né, ultrapassando 1.600, exatamente 1.678, é realmente algo que chama atenção e que traz preocupação, né? Porque a gente está falando da integridade física de quem está conduzindo o veículo. A gente está falando de uma estrutura que pode, quando ela vem a ceder, né, causar, né, danos inimagináveis, inclusive com a integridade física dessas pessoas. E também falando sobre rede elétrica ou até mesmo iluminação, porque a falta desses postes traz transtorno para o povo, né? Isso mesmo. Inclusive, muitas das vezes, não somente o transtorno financeiro, né? Porque se a gente for pegar, dependendo da tensão que a gente estiver falando, do poste que tem que ser substituído, esse prejuízo pode chegar entre 3 mil e 44 mil reais. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um poste de 69, um poste de 13,8, o valor acaba sendo bem maior. Mas quando a gente fala do valor vida, que é um valor que é inegociável, aí a gente sabe que esse valor não tem preço, né? E muitas das vezes envolve até mesmo hospitais que ficam sem energia, clínicas que ficam sem energia. E até para a gente conseguir restabelecer, dependendo do acidente, pode demorar horas ou até mesmo dias. Rafael, eu queria que você também falasse a respeito, você já falou os números, né, de postes que tiveram esses incidentes. E geralmente quando isso acontece, há um acionamento rápido por parte da distribuidora, né? E a gente vê que existe até uma resposta rápida também na substituição para justamente não ter aqueles problemas, aqueles transtornos maiores com relação à falta de energia, né? Perfeito. A gente sempre sugere, tá? E pede que ligue no 116. Mas vocês devem ter acompanhado recentemente graves acidentes que estão acontecendo, inclusive no Olho d'Água, Araçagi e outros bairros também, que acabam envolvendo não somente os postes, mas também telecomunicação. Então acaba que muitas das vezes, até mesmo a comunicação por meio da internet, pessoas que precisam disso, até mesmo para os seus negócios, acabam sendo prejudicadas, além do que o ponto mais importante que a gente falou, muitas das vezes hospitais, clínicas, empresas que trabalham com vacinas. Por mais que a Equatorial se esforce dia após dia para entregar uma qualidade no seu fornecimento e conseguir restabelecer o quanto antes, a gente sabe que tem limitações físicas quando acontecem esses acidentes que não nos permitem conseguir religar o cliente tão rápido quanto a gente quer. Rafael, não sei se você tem esse dado, mas caso você tenha, você informa aqui pra gente. É verdade que a maioria desses casos envolvendo colisões com postes, eles ocorrem principalmente entre sexta, sábado e domingo, no período da noite, e tem esse transtorno da equipe ir precisar sempre estar de plantão no período da madrugada, ou então logo no início da manhã, para fazer esse reparo? Perfeito, é isso mesmo, tá? Eu não vou conseguir te precisar exatamente o número agora, mas a gente já pega historicamente falando que no final de semana, normalmente quando as pessoas bebem, acabam ingerindo álcool, algum tipo de droga, acabam pegando o volante e misturando as coisas, infelizmente é o momento que eles mais vêm a colidir nos postes, inclusive acabam às vezes até perdendo a sua própria vida, ou prejudicando a vida de outras pessoas também, tá? E a gente sabe que quando a gente fala de vida, muitos desses acidentes também acabam que o próprio poste cai em cima do carro. E tem gente que não sabe o que faz nesse momento também. Então, assim, dicas de segurança que a gente der. Se não tiver pegando fogo, pessoal, espera a equipe da Equatorial chegar. Caso, em última instância, isso venha acontecer, sugere-se que você saia do carro e tome algumas sugestões. Dentre elas, quando a gente fala na questão da física, a gente sabe que até para que você possa sair do carro, você não pode tocar no metal, porque ele vem a conduzir a energia. Então, o que é que sugere? Que você não toque nenhuma parte metálica, porque o carro por si só ele já te protege, é como se ele fosse uma gaiola de Faraday.
mas quando você toca em alguma parte metálica, você pode acabar tomando um choque. E se você precisar sair do carro, que você saia com os 2 pés juntos, de preferências próximos um do outro, e pule como se fosse um coelho. Porque o que faz com que a corrente passe pelo seu corpo é a diferença de potencial. Então, quando você pula com uma única perna, ou então abre sua perna num ângulo muito grande, pode ser que você venha pegar um choque também, tá bom? E nesses casos em que acontecem esses acidentes com quebra de postes, Rafael, em período chuvoso isso pode até ser pior, né? Porque a combinação água-eletricidade geralmente costuma levar um perigo maior, né? Perfeito. E assim, a gente falou um pouco agora da parte mais técnica, né? E quando a gente fala da física, às vezes a gente pensa que a água por si só é uma boa condutora de energia. Na verdade, não é. O que conduz é água com sais minerais. Então, acaba que essa água, quando em contato, por exemplo, até mesmo a água que sai da seiva de uma árvore, então águas que são misturadas com minerais, elas por si só conduzem. Se vocês forem ver, quando a Equatorial faz limpeza de rede, ela usa uma água desmineralizada, ou seja, sem minerais, porque a água por si só não conduz, mas normalmente a água que a gente toma, essa água que vem da chuva, que se mistura com outros elementos, sim, ela conduz energia e pode até agravar, de fato, tá? E nesse ponto que a gente está trazendo, a gente também tem muita preocupação com os profissionais, né, que fazem, né, todo o processo de troca, remoção e substituição de postes. Como é que a Equatorial acompanha também, né, todo esse projeto, né? A gente sabe que os profissionais eles são unidos, estão utilizando ali EPIs e tudo mais, e quando tem esse tipo de transtorno, a população geralmente acompanha, né? Às vezes na agonia de querer que o serviço ele volte o mais breve possível. Como é que a Equatorial, então, orienta os seus profissionais, traz aí pontuações interessantes em relação à questão da segurança? Excelente pergunta, tá, Rodrigo? E é muito bom você ter tocado nisso, porque muitas das vezes a pessoa pensa, está demorando um pouco para voltar a minha energia. Só que a Equatorial, dentre os valores que ela carrega com si, um dos maiores, se não o maior, é a segurança. A vida vem literalmente em primeiro lugar. Então, muitas das vezes está caindo uma chuva muito forte. Os nossos profissionais são orientados por questão de segurança, por mais que eles tenham todos os equipamentos necessários para que eles não venham a operar se de fato sua vida estiver em risco, tá? Porque a gente preza tanto pela vida de quem está externo, tão quanto a gente preza pela vida dos nossos colaboradores internos. Tá? Agora, Rafael, acidentes de trânsito, né, de uma maneira geral, Sim. não só envolvendo quebra de postes, a gente vê que estão frequentes. Não é uma realidade só aqui de São Luís, mas de todo o país. E dentro dessa campanha Maio Amarelo, quais são as orientações para quem estiver no trânsito, para quem de repente está saindo de carro, às vezes a visão está um pouco turva, às vezes não fez revisão no seu próprio veículo? Qual que é a orientação que a Equatorial passa para os condutores? Quais são as principais medidas, né, que o condutor tem que tomar? Perfeito. Excelente pergunta, Wallace. Primeiro ponto, gente. Carro é uma arma, tá? Isso é algo que aqui eu tenho certeza que é incontestável. Então, como você bem citou, se o seu carro não passou pelas manutenções seguras, se você está vendo que está em condições adversas, se possível, não saia de casa. Mas se você sair, haja com toda a segurança do mundo, lembrando que é pela sua vida e pela vida de outras pessoas. Então a gente vê hoje, né, que grande parte dos acidentes que acontecem é porque pessoas se distraem. Pessoas acabam mexendo no celular e por questões de segundos, esses segundos podem custar a sua vida e a vida de outras pessoas. E, como a gente bem citou, se vocês verificarem que tem algo que pode vir a causar acidentes, ou de fato pode ocasionar acidentes para terceiros e envolva energia elétrica, entre em contato no 116. Nós temos toda uma equipe especializada nos passem que a gente vai agir de imediato para que a sua vida e a vida de outras pessoas não sejam colocadas em risco. E geralmente também quando acontece um acidente, Rafael, toda uma rede de fiação também é comprometida, Perfeito, né? Perfeito, excelente. Eu lembro de um caso lá no Vinhais em que o ônibus acabou perdendo o controle, colidiu com o poste e aí a fiação dos outros postes, né, ficou arriada. Foi um problema ali de energia elétrica. Então tem esse fator também, né, que os outros postes também ficam comprometidos. Perfeito, Wallace. Se a gente for pegar aqui e segmentar como funciona a estrutura de rede de um poste, normalmente a gente tem rede de média tensão, e essa rede de média tensão acaba atendendo comércio a pessoas que exigem um volume maior de energia. Tem redes de baixa tensão que acabam atendendo os pequenos comércios e também residências, e de igual modo, como eu citei para vocês no começo, né? Tem compartilhamento de rede de uso mútuo, que é exatamente aquilo que atende as internets, os provedores de internet. Então, quando você compromete um poste, você compromete diversas vidas, diversos comércios e diversos segmentos deles também, que vão desde comércios grandes, comércios pequenos, residências, inclusive clínicas
que muitas delas não têm um grupo motogerador para poder atuar e acabam ficando sem energia. Colocando vacinas em risco, colocando equipamento de pessoas que necessitam de equipamentos vitais em riscos. E, como eu falei, né, gente? A Equatorial faz de tudo para conseguir restabelecer o quanto antes, mas às vezes o acidente é tão grave, ele de fato acaba mexendo com a nossa estrutura de uma forma que a gente acaba levando horas, quando não até dias, para conseguir recompor a rede. Existe alguma responsabilização no ponto de alguém que veio a derrubar algum poste, colidiu com algum poste e claramente, além da esfera criminal, estava ali com a sua capacidade motora alterada ou até mesmo não? Existe alguma punição? Excelente, Rodrigo. A gente tem sim uma parceria, inclusive junto com o Detran, tá? A gente consegue recolher a placa dessa pessoa e encaminha. Até para que isso possa vir a inibir que pessoas não venham a fazer isso. Mais uma vez, pessoal, a gente sabe que a questão financeira é algo que impacta muito. E um poste pode vir a custar de 3 a 44 mil, mas uma vida não tem preço. Então, se a gente consegue inibir para que pessoas não venham a fazer isso, ainda que de uma forma financeira que pese no bolso dele, a gente faz questão de fazer para que isso não se repita. E sobre conscientização, né? A gente está, então, na campanha Maio Amarelo, além de momentos como esse aqui no movimento Você Mais Seguro. O que mais a Equatorial traz de conscientização para o público, para ter ciência, né, sobre esse tipo de caso, como lidar, como agir, como evitar, principalmente? Perfeito. A gente tem feito parcerias cada vez mais fortes, inclusive sempre que tem até mesmo carnaval, a gente fez uma parceria muito forte com o Detran, faz parcerias muito fortes com o governo também. E assim, o que é mais bacana na Equatorial, mais uma vez, tudo que a gente prega para o público externo, a gente também prega para o nosso público interno. Então a gente tem uma campanha muito forte. A Equatorial é um grupo que vem crescendo muito, o Grupo Equatorial. Então, quando a gente consegue passar isso para os nossos milhares de colaboradores, eles conseguem reverberar isso para a sociedade, é uma forma que a gente tem de conseguir fazer parcerias dentro e externo para que mais pessoas consigam ser impactadas positivamente nessas campanhas. Sobre os postes em si, Rafael, a gente percebe, alguns deles, né, tem uma certa proteção Defensa, na base, né? Perfeito, a gente chama de defensa. Defensa na base, Isso. né? E aí dificulta mais. Por exemplo, acontecer um acidente, a estrutura do poste em si fica protegida. De repente, é uma ideia também ampliar esse tipo de fortificação também dos postes em alguns locais? É também uma ideia? Perfeito. A gente tem se aumentado, tá? O grande ponto é que essa defensa, ela precisa de um certo espaço para conseguir fazer isso. Então, para que a gente não venha, porventura, a acabar prejudicando a lei da acessibilidade, que a gente sabe que é 1,90, que a BNT 9050 cobra, então, onde tem oportunidade, a gente faz sim e vem conseguindo aumentar para que os danos, não somente materiais, mas também físicos e literalmente a vida, não aumentem, tá? Mas é algo assim que a gente vem batendo muito forte. Rafael, eu sei que a gente está falando do cenário assim, de acidente, mas aqui na programação da Mirante News FM e também no dia a dia, a gente ouve muita população preocupada com a estrutura de certos postes em alguns bairros, em algumas ruas e também nas avenidas. Existe também um processo de troca quando o cliente ele entra em contato com a Equatorial e fala: a gente acredita que esse poste, a estrutura dele não está 100%, vocês podem me trocar? Isso também é possível? Perfeito. Inclusive no próprio canal 116, a gente sempre recebe diversos posicionamentos dos nossos clientes e a gente sempre atua de imediato, tá? A gente tem uma gerência só de manutenção. Ela faz tanto de forma proativa quanto de fato, toda vez que a gente recebe, a gente já vai atuar para que isso possa ser substituído se constatado risco de segurança. Tá bom? Nossa, muito interessante, né? É uma demanda, e não apenas essa, mas várias outras que podem ser resolvidas por meio do aplicativo da Equatorial e também por meio do site, como também pela Central 116, a maneira tradicional que o pessoal já está acostumado. Isso mesmo, Rodrigo. E a orientação também para que as pessoas, de forma individual, não façam qualquer tipo de reparo, né, em poste que estiver apresentando mau funcionamento. A gente já viu casos de pessoas que, infelizmente, né, perderam a vida por conta disso. Perfeito, sim. Quando a gente fala de energia, a gente tem que lembrar que a energia é algo, de certa forma, invisível. Então você não consegue prever quando você vai receber um choque, mas você consegue se antecipar e evitar que isso aconteça. Então a gente tem acompanhado diversos casos, inclusive tem passado no Fantástico, tem passado em outros programas também, que tem mostrado exatamente pessoas que acham, por exemplo, que uma máquina de lavar, ela não foi desligada da tomada, vai lá, pensa que porque desligou no botão, posso colocar minha mão dentro, não tem mais risco nenhum. E a gente viu aí que recentemente tiveram vidas, né, que foram ceifadas, literalmente, porque ainda está passando corrente, por exemplo, numa máquina dessas, e acabou que
Eu não vou lembrar agora o estado, mas onde foi que aconteceu, mas a mãe acabou pegando um choque, a criancinha acabou se abraçando a ela e acabou tendo consequências também. Então assim, gente, é algo invisível, é algo muito bom, é algo que nos traz conforto como nunca, é algo que ninguém consegue viver sem. Eu acho que vocês conseguem enxergar o quanto a gente evolui no decorrer dos anos, o quanto a gente vem trazendo e conseguindo recompor até mesmo uma falta de energia. Quando você sente uma falta de energia, porque muitas das vezes é tão rápido a forma como o nosso sistema atua que você nem percebe que você ficou sem falta de energia. Mas, para todo bônus, quando não utilizado da maneira correta, também tem um ônus. Então, assim, não brinquem com a energia elétrica. Inclusive, quando você for dirigir, não use álcool, não use qualquer outra substância também que você possa perder o controle das suas ações, porque a gente sabe que, infelizmente, pode vir sim a perder sua vida e a vida de outras pessoas. Tá? Hora de reforçar então, Rafael, os contatos oficiais da Equatorial, os canais oficiais, seja pelo WhatsApp, pelo assistente virtual, pelo aplicativo, pelo site, pela Central 116. Então o cliente tem esses vários canais para conseguir resolver qualquer tipo de demanda e entrar em contato com a Equatorial Maranhão, né? Perfeito, foi muito bom você citar, porque inclusive nós estamos com um novo site também, tá, pessoal? A gente ainda está com o site antigo, que vai ser substituído agora pelo novo site, fora todos os canais aqui que o Rodrigo citou pra gente, e principalmente o 116. Não tente tomar qualquer decisão por conta própria. Se envolver em energia elétrica, chame quem entende disso e quem quer resolver o quanto antes, que é a Equatorial. Então, precisou, gente, liga no 116, nossas equipes estão de prontidão para melhor atendê-los. Começamos com o Rafael Melo, que é executivo de experiência do cliente da Equatorial Maranhão, falando sobre o Maio Amarelo, né, e as políticas de orientação, né, sobre os cuidados para evitar acidentes de trânsito envolvendo postes. Rafael, muito obrigado pela tua presença. A gente espera contar contigo novamente aqui no Movimento Você Mais Seguro, na Mirante News FM, para trazer justamente outros esclarecimentos, outros projetos, outras iniciativas da Equatorial Maranhão, para, claro, a gente ter uma boa convivência, orientações importantes sobre energia e principalmente a facilidade, né, dos nossos canais de interação. Muito obrigado. A gente aguarda na próxima vez. Rodrigo Wallace, eu que agradeço, tá, pessoal? Agradeço todo o pessoal do programa Abrindo o Verbo e a todos que estão nos escutando. Muito obrigado. Permanecendo à disposição e contem sempre com o Grupo Equatorial. Para outras informações, acesse www.equatorialmaranhão.com.br. 4 horas 20 minutos. Horas 4 horas 20 minutos.